Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João capítulo 11, versículo 39, que diz assim o texto: Disse Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Meus irmãos, a pergunta que eu quero fazer aqui é: por quanto tempo você tem esperado pelo seu milagre? Não importa por quanto tempo, ele vai acontecer. O texto bíblico, ele relata que Lázaro estava morto e já havia 4 dias. Para os judeus, esse período representava o estágio final e o início da decomposição. Meus amados, eu preciso compartilhar com vocês que o nosso Jesus, ele nunca chega tarde. Ele chega no momento exato. O nosso Jesus, ele vem no caminho contrário da medicina e das tradições. E quem falava que estava perdido, quem dizia que não tinha mais jeito, o nosso Jesus, ele é a solução. E eu já quero declarar sobre as nossas vidas: Jesus, ele está chegando na nossa causa. E o que parecia sem solução, Jesus, ele nos tem o milagre. Meus amados, eu preciso dizer e compartilhar aqui, é exatamente quando toda esperança humana se esvai, quando toda esperança humana desaparece, o nosso Deus, ele entra com a providência do milagre necessário em nossas vidas. Marta, ela via apenas a realidade natural, física e normal, como muitos de nós. Mas Jesus, ele opera no sobrenatural. E é assim, antes do milagre acontecer, Jesus, meus irmãos, ele já deu uma ordem em nosso favor. Jesus está ordenando: tirai a pedra. Uma ordem física e humana precedeu a uma grande intervenção de Deus na vida de Marta, Maria e principalmente na vida de Lázaro. Meus irmãos, eu já quero declarar sobre as nossas vidas: vem ordem de Deus a nosso favor. O interessante é que o mais interessado, ele não sabia mais de nada. Meus irmãos, o mais interessado já estava assim como muitos de nós, incapaz de fazer alguma coisa por si próprio. Mas um clamor de seus irmãos, meus irmãos, assim como Lázaro, incapaz, muitos de nós já se encontram nessa situação, sem condições de pedir mais nada, sem condições de fazer mais nada, sem condições de falar mais nada. Mas creia, um clamor de seus irmãos trouxe para ele o maior milagre da sua história, o maior milagre da sua vida, que ecoa por vários séculos. Meus irmãos, eu já quero profetizar que o seu, o meu, o nosso milagre, ele vai atravessar tempos. O meu, o seu, o nosso milagre vai atravessar história e fronteiras. E o nome de Deus será glorificado através das nossas vidas. Te prepare, meu irmão, te prepare para testemunhar e dar o culto de ações de graças. E desse nosso texto podemos extrair algumas lições preciosas para a nossa vida. A primeira lição que eu posso extrair e apresentar é que a obediência a Deus, ela abre o caminho para o nosso milagre. Ei, meu irmão, obedeça. Antes da ressurreição, havia algo que os homens precisavam fazer, e era tirar e retirar a pedra. Meus amados, o texto ele não revela se arrastaram, o texto não revela se rolaram, se foi um ou dois ou mais homens, mas o texto ele revela que a pedra foi retirada. Eu aprendo e compartilho que não importa qual seja o tamanho do esforço e quantos te ajudaram, mas 2 coisas vão acontecer na nossa vida. Primeiro, quando Jesus chega, acontece o milagre, mas nós precisamos tomar uma atitude. E a segunda atitude é obedeça. Retira essa pedra que está impedindo o seu milagre mover e sair da cova. Isso revela que muitas das vezes o milagre ele está retido, está preso, não por falta do poder de Deus, mas porque ainda há pedras que precisam ser removidas
retire agora a pedra da religiosidade, retire agora a pedra da ansiedade, a pedra da incredulidade. Tire agora, meu irmão, a pedra do orgulho. Sejamos humildes e principalmente dos pecados ocultos. Jesus, ele não vai tirar a pedra por nós, mas ele só quer ver a nossa obediência. E saiba que obedecer é melhor do que sacrificar. A segunda lição, o segundo aprendizado é que a visão humana vê impossibilidades. Jesus já viu o milagre. Marta diz: Senhor, já cheira mal. E ela olha para a condição deteriorada, em decomposição. Uma situação que os olhos estariam irreversíveis. Aos homens não tinham mais condições. E para ela, como também para muitos, já era tarde demais. Mas Jesus, aleluia, Jesus, ele nunca se abala pelos estágios da nossa dor. Meus irmãos, o que para nós parece perdido, o que para nós parece destruído, vergonhoso ou até mesmo impossível, está exatamente no campo, está exatamente no terreno onde Jesus, ele mais gosta de atuar e tem todo o poder para reverter e agir em nosso favor. Vem milagre em nosso favor aí. Enquanto Marta, ela enxergava a tudo perdido e sentia cheiro de podridão da morte, aleluia, Jesus, ele não somente via e sentia o perfume, o aroma da restauração e da restituição da vida. Meu irmão, minha irmã, vai ter vida novamente, seja nas finanças, vai ter vida novamente, seja no casamento, seja na saúde, aonde você está necessitando. Meus amados, vem na contramão de todos os diagnósticos o milagre na nossa vida. Ele, o Senhor Jesus, é a própria ressurreição e a vida. E certamente, como declara a sua palavra, ninguém vem ao Pai sem ser por Ele, sem ser por Jesus. A palavra de Deus, ela vai nos declarar aqui no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25 em diante, ele declara: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Meus irmãos, você ainda crê na palavra de Deus? Ainda tem vida e vida é eterna. O terceiro aprendizado que eu compartilho é que Deus permite chegar ao quarto dia para revelar a sua glória. O quarto dia, isto é um símbolo do impossível no campo humano. E no nosso texto, assim como em nossas vidas, é o exato momento em que ninguém pode atribuir mais o milagre a outra pessoa, a outra circunstância, mas somente a Deus. Meu irmão, o que vai acontecer na nossa vida, todos terão que declarar: foi Deus. Até quem é incrédulo vai dizer: foi a fé, foi a Deus na vida de meu irmão, foi a fé, foi o Deus na vida da minha irmã. Meus amados, creia. Se chegou a esta condição de passar as expectativas humanas, vai ser nessa situação que vamos alcançar em Cristo o nosso milagre. Creia, o homem, ele pode até impor limites, mas para Deus nada é impossível. Ei, meu amado, nada é impossível para Deus. Deus, ele quer apenas a nossa fé nele e a obediência. E se creres, vereis a glória de Deus nessa nossa situação. Para o nosso Deus, não importa se são 4, não se importa se são 40 ou 400. Tudo para Deus é ao mesmo tempo, pois o nosso Deus, ele é o dono do tempo. O nosso Deus é o Deus de já. Creia nisso, nosso Deus é um Deus de já. Ele nos convida a crer. O nosso milagre pode ser neste momento, nesse instante, pois ele é o Deus de já. O agora, meus irmãos, o agora, minha irmã, e tudo isso para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado através da nossa vida. Meus irmãos, ainda que os nossos olhos até pareça demorar, isso nunca vai significar que Deus nos abandonou, mas sim, é um cenário preparado, é uma ótima oportunidade para a manifestação da glória de Deus, quando todos já achavam que estava morto, quando todos achavam que cheirava mal. Em nossa situação, meus amados, Jesus, ele sempre chega e no momento preciso e exato. Pode até ser que
Já há áreas em nossas vidas já até cheiram mal, sejam elas onde for. Jesus, ele fez no passado e continua ainda hoje a realizar grandes e extremos milagres. E ele continua o mesmo. Saiba de uma coisa, ele não muda e continua a nos dizer: tirai a pedra. Remova agora o que bloqueia, mova imediatamente o que te impede, meu irmão. Só depois disso ele chama: Lázaro, vem para fora. Hoje o Senhor, ele nos faz lembrar: o nosso milagre tem nome. Saiba disso. O teu, o meu, o nosso milagre tem nome, meu irmão. Jesus, ele está chamando o nosso milagre pelo nome dele. Ele tem todo o poder e quer trazer para fora aquilo que parecia morto. Deus está chamando o nosso milagre pelo nome. Amém, meus irmãos? Guarda essa palavra no seu coração e que eu guardar essa palavra, tenhamos uma vida extraordinária com Deus. Amém? Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.